Bom dia, meu querido. Hoje eu resolvi falar da Relíquia. Você falou que não tinha ouvido falar desse livro ainda? Não. E é bem interessante, pelo que eu dei uma fuçada ontem. Falei, vou esperar o meu professor falar, que é mais interessante, mas o pouquinho que eu li eu gostei bastante. Para eles, a economia, né, nesse século XIX tem a ver com as plantações de café. Isso. E depois vai para plantação, produção e a indústria cafeeira, né? E o finalzinho do comércio de escravos também, 1888, que depois a gente vai ter a abolição, né? Que é o início. Certo. Então, e vai fazer a crítica forte à igreja, né? Que é muito importante. Esse livro ele é escolhido, né, por várias razões. Por isso, essa questão do fake news que a gente vive hoje, tá? Essa é uma das razões. Porque, na verdade, ele põe você para refletir sobre as questões religiosas, como se fosse uma fake news. Então, cai nesse mundo de hoje aí como uma luva, eu acho, né? A mentira. A mentira que, na verdade, se você afirmar ela com tanta convicção, ela passa a ser verdade ou parece ser uma verdade. E aí as pessoas ficam nessa dúvida, né? Será que é mentira? Será que é verdade? Essa questão das vacinas, essa questão que a gente está vivendo, tudo isso, com certeza, esse retrato dessas fake news. Né? Eles também viram nos regimes totalitaristas, fascismo, nazismo, stalinismo, não tinha fake news, mas se falava muita verdade, muita mentira com convicção. Né? Isso. Então, o próprio Hitler já dizia, uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Então, sempre existiu, só foi melhorando com a tecnologia como se espalhar, né, Val? É verdade. Mas então, o Lester ele já tinha percebido isso há muito tempo. Então, a história mesmo, né? Qual é a verdade da história, né? A própria história que é contada no Brasil, um monte de coisa, é uma versão da realidade, mas, na verdade, qual é a verdadeira história? Às vezes a gente fica em dúvida, porque existem muitas versões, e essa questão da mentira, ela está presente na nossa sociedade. É a Relíquia de Eça de Queiroz. Sobre a nudez forte da verdade, o mundo diáfano da fantasia. Bom, falando da Relíquia, ela é um livro que eu estou apaixonado agora, porque assim, cada vez que eu leio isso que eu comprei, você lê e começa a ficar apaixonado pelo livro, pelas histórias, e começa a relacionar tudo. E aí eu percebi que a Relíquia, na verdade, é um fruto do crime do Padre Amaro. Porque o Padre Amaro, ele teve um filho, não necessariamente que seja o Teodorico, mas, na verdade, o Teodorico, que é o personagem principal deste livro, é filho de um padre. Então, o que o Eça fez? Ele vai pegando esse filão, né? Ele vai criticando a religião, não necessariamente o Cristo, nada a religião em si, mas o que as pessoas fazem para se safar da religião. Então, ele coloca o padre, do crime do Padre Amaro, que tem um filho, e a mulher morre, e ele faz de conta que nada aconteceu. Então, na Relíquia, o Teodorico, que é o principal personagem, ele é filho de um padre. E ele é criado por uma tia super religiosa, representando, na verdade, aí, Portugal, que, na verdade, é um dos países mais religiosos da Europa. E nesse filão aí, ele tenta mostrar, obviamente, a filosofia realista. O que é a filosofia realista? Que nós somos produto de um meio. Quer dizer, pensamos de acordo com aquilo que a sociedade nos circunda. Então, as pessoas elas vão pensando, vão retratando as coisas de acordo com que elas estão vivendo, de acordo com elas estão sendo representadas de mundo ao seu redor. Então, ele tenta mostrar isso de uma maneira assim, bem clara. Eu acho assim, que foi assim, muito interessante nesse aspecto. Então, ele reforça bem essa questão do homem como um produto do meio. E o homem, como a filosofia do realismo é mostrar, o próprio nome diz, a realidade, como se fosse uma foto, ele tenta mostrar a realidade como ela é. A história passa em torno dessa relíquia,
que eu depois, a minha curiosidade do livro, eu falei, que relíquia, né? O que seria essa relíquia? Né? Na verdade, é uma invenção dele. Então, ele, a grosso modo, antes de começar a história, ele faz uma viagem para Jerusalém, que a tia lhe ordenou, e a tia ordena que ele traga alguma coisa preciosa lá de Jerusalém. Vai para Jerusalém, né? E na volta, ele traz uma relíquia, que na verdade não é uma relíquia, depois eu vou contar a história direitinho. E aí ele acaba se enganando com a relíquia e dá um presente errado para a tia. Então, por isso que também o livro é cômico. Depois eu vou contar com mais detalhes, mas a questão principal aí é que ele conhece um arqueólogo que conta a história dele. Só que ele conta que ele tinha trazido para a tia os ossos de Cristo. Não é verdade. Ele trouxe, na verdade, uma outra coisa para a tia, que é uma camisola da amante dela. Da amante que ele tem. E ele, no final da história toda, né, que ele se dá mal, enfim, que essa é a grande questão também, ele acaba ficando mal com isso. Então, eu falei assim, agora eu vou contar a minha história, a verdadeira história. E aí volta na filosofia do realismo, certo? De retratar realmente a verdade como ela realmente é, sem fantasias. Ô, Val, só para eles... Gente, o que é relíquia? Relíquia, né, é o que resta do corpo dos santos. Isso. Então, já era uma prática da Igreja Católica, né, e por onde fosse peregrinar ou para outros lugares, visitar os lugares sagrados e santos, né, eles tinham o hábito de pedir uma relíquia. E tem as relíquias famosas, né, que seria coroa de espinhos, lança do destino, madeira de cruz, o manto de Jesus, os pregos da cruz, o santo grau, uma rosa sagrada. Então, tem vários produtos, né? E eles, gente, são divididos em classes. Então, a primeira parte seria o corpo de um santo. A segunda parte, ou classe, né? Objetos pessoais, roupa, cajado, pregos, até o espinho, né, da coroa que Cristo foi crucificado. E a terceira parte, eles incluem pedaços de tecido que tocaram no corpo santo, ou no relicário, porção do corpo que ainda estava conservada, e isso tem a ver muito com o comércio. E, na verdade, a gente sabe que essas relíquias jamais foram tiradas exatamente do corpo, né, das pessoas. Mas vai tirar o espinho da coroa que Cristo usou há 2000 anos atrás. E era uma forma, né, de atrair os fiéis, os peregrinos, e de fazer um comércio também, né? A parte econômica ligada à igreja, né? Então, quando o Val fala que daí o nome do filme, né, do livro, perdão, A Relíquia, e a história é muito engraçada, porque as caixas são confundidas, não é isso, Val? Isso, as caixas confundidas. Imagina, traz uma camisola para Beata, né? Então você já viu como que vai ser o choque ali, mas ótimo. Isso é a desgraça dele. Exatamente. E aí já tem essa frase, a primeira frase, né, sobre a nudez forte da verdade. Então, só essa frase já desmonta um monte de situações. O que é a nudez forte da verdade? Quer dizer, nada mais forte do que a verdade sobre o mundo diáfano da fantasia. Quer dizer que a verdade, ela é uma questão difícil a descobrir às vezes, mas ela está sempre moldada por um diáfano, isso é, por uma nuvem que é a nossa fantasia. Por isso existem várias versões. Por isso que às vezes você entra pelo modo do direito, o advogado, para ajudar a pessoa a se defender de uma acusação. Isso é, aquela verdade vai ser defendida, a outra vai ser contestada, aí a CPI, então, tudo isso é muito interessante, né, porque ela retrata, na verdade, a nossa realidade. Bom, a exigência da FUVEST é de 2019, 2020, 2021, da relíquia. Por que esse livro foi muito importante, e é muito importante, vai ainda até 2022, tá? Não está escrito aí, mas vai.
A decisão da FUVEST em incluir esse livro foi muito acertada, sobretudo porque tem como tema central a questão da construção de verdades religiosas, sociais e políticas, a questão da pauta do nosso dia a dia. O professor destaca que o estudante verá a realidade brasileira refletida na história de essa, tem relação direta com os temas como as fake news. O processo de corrupção, que temos visto ocorrer no Brasil, onde cada um procura provar sua verdade, deixando de lado qualquer princípio ético, além do crescimento exponencial de religiões que manipulam seus fiéis de forma mais objetiva. O realismo do enredo. Então, nós temos aí a trama do romance é marcada por uma linguagem de ação realista, como críticas severas à igreja, à corrupção, à manipulação da boa-fé dos indivíduos, à desfaçatez do homem capitalista do século XIX, que não valoriza mais nada além do dinheiro e do prestígio social, sem qualquer princípio ético. O autor narra em um tom muito leve e divertido que ganha facilmente a simpatia do leitor. Então, nós temos aí, então, a crítica à educação sexual, a crítica à decadência moral da sociedade, que tem muito a ver com história, né? A crítica à hipocrisia religiosa, o deboche, a beatice doentia, né? A denúncia do abuso da boa-fé e a crítica ao culto das aparências. O livro, por um lado, inclui, entre grandes romances, a segunda fase do escritor. Isso é importante dizer também, porque antes, como eu falei para você, aí que vai do Crime do Padre Amaro, que é o eu acho assim, que é o embrião desse livro, que o Padre Amaro tem um filho, e parece que agora, né, a relíquia, esse cara que é o personagem principal é filho de um padre, né? Então, parece que o Essa vai ligando as coisas, entendeu? Vai inventando uma história sobre a outra. Depois tem os Maias, em 1888. Nesse período, Essa procura fazer um inquérito da vida portuguesa. Uma série crítica das instituições que julgava responsável pela decadência e estagnação de Portugal. A monarquia. Então, isso é importante, né? A monarquia, a igreja, a burguesia. Por outro lado, a relíquia pode ser considerada, junto à fábula, o Mandarim, a obra mais fantasista de esta. Sua leveza antecipada o abandono do esquema naturalista e a identifica como as obras de terceira e última fase do autor. Dos romances como A Ilustre Casa de Ramires e A Cidade das Serras, em que o realismo se une ao lirismo. Então, isso é um comentário da UOL Educação. E quando ele fala, é o finalzinho mesmo, gente, do governo de Dom Pedro II, né? Isso. E realmente a religião e a abolição da escravatura, ela é um dos pilares, né, da queda da monarquia, que Dom Pedro II governou quase meio século, né? Então, de fato, quando ele entra nessa decadência, né, dessa parada de Portugal, tem muito a ver com isso, né? Com a mudança do regime, essa influência da igreja e a burguesia, né? Os barões de café que agora vão começar a vir para cidades, para investir nas indústrias, né? Vamos para o resumo. Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do Mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida, que neste século, tão consumindo pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro. Encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Então, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro trecho, né, ele já diz assim, que assim, o tema central desse livro, que é um século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão forte pelos tormentos do dinheiro. Tão atual, tão atual. Né? Gente. Encerra, penso eu, e penso no meu cunhado Crispim, uma lição ilustre e forte. Então, o tema da obra, na verdade, é isso, né? Essa incerteza da inteligência e os tormentos do dinheiro.
Por isso a grande questão, a relíquia. O protagonista da obra é Teodorico Raposo. Tudo essa, como também em certos livros, né, eles fazem uma ligação com o nome. O nome já vai dizendo alguma coisa. Teodorico vem de teoria, aquilo que só vive da teoria, porque ele não trabalha. Raposão, a gente já tem a raposa, a esperta, aquele que é esperto. Então, a obra é Teodorico Raposo, um menino que nasceu numa sexta-feira da paixão. Olha só também a contradição, né? Uhum. Coloca uma pessoa que não gosta de trabalhar, esperta, que nasceu na sexta-feira da paixão. E perdeu sua mãe no dia seguinte. 7 anos depois, seu pai também morreu, deixando o menino órfão. O seu pai era um padre. Ele foi levado aos cuidados de uma tia, por parte de mãe, a dona Patrocínio das Neves. Olha só, patrocínio também já é um nome que já sugere alguma coisa, aquela que patrocina, porque essa mulher era muito rica. Uhum. E das Neves, fria, uma mulher sem sentimentos, tá? Tratava-se de uma tia muito religiosa, ao adjetivo, dando essa qualidade de ser muito religiosa e muito rica. Então você tem a religião e o dinheiro junto, e sempre envolvida com a igreja. No livro, ela é descrita como uma beata, que repudia as relações sexuais. Ela é uma solteira frustrada. Ela, não sei por que cargas d'água, mas dentro do livro não aparece nenhuma relação com que ela teve com outro homem, enfim. Mas ela repudia qualquer tipo de coisa que fala sobre sexo. Então ela quer que todo mundo faça a mesma coisa que ela, que seja beata. E ela ficou com a guarda de Teodorico, né, a teoria, né, que ele teve, e ele teve que respeitá-la, pois era uma senhora muito severa. Com 9 anos, ela o enviou para o internato e eu via poucas vezes por mês. Por quê? Ela já é das Neves, ela é uma pessoa fria, então ela ia lá só algumas vezes ver o sobrinho, porque ela só fazia o que interessava. Na sequência do nosso resumo, a relíquia, passamos a conhecer um novo personagem, o Crespim. Esse Crespim, que é de Crespo também, meio fresco, que é um homossexual. Daquilo ele era apaixonado por Teodorico. Só que também, entre linhas, não era explícito isso no livro, mas você vê com o desenrolar da história que, na verdade, ele gostava do Teodorico. Ele se tornou o melhor amigo do Teodorico, até o idolatrava. Olha só, idolatrava. Eles eram muito próximos, e isso gerava algumas gozações. Por isso, essas gozações eram levadas pelo homossexualismo. Uhum. Certa vez, Teodorico foi chamado de lambisgoia e revidou com agressividade. Se impondo depois desse evento, ficou sendo tímido e até começou a fumar. Ele já começava a demonstrar uma personalidade esbórnia, era mulherengo. Então, essa era a grande questão. Ele nasceu na sexta-feira da paixão, filho de um padre, e criado por uma tia totalmente beata. E era mulherengo. Mas, aos domingos, quando visitava a tia, que ele chamava de Titi, ou Titi, não sei se é assim, a dona Patrocínio, que aquela patrocinava tudo, ele fingia ser um santo. Olha aí a questão do fingimento, da mentira, né? E simulava ser um bom católico na frente dela. Um dia, enfim, cheguei a Lisboa, com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata. A titi examinou-as reverente, achando um sabor eclesiástico. As linhas em latim, as paramentosas fitas vermelhas e ao selo dentro do seu relicário. Está bom, disse ela, estás doutor. A Deus nosso Senhor o deves. Vê, não lhe faltes. Corri logo ao oratório com o canudo na mão, agradecer ao Cristo de ouro o meu glorioso grau de bacharel. Ai, tudo Deus. Então, Ô, Val, você sabe que essa coisa eu lembrei muito dessa aproximação da igreja, né? A minha bisavó, quando ia ao interior, ela ia na missa muito cedo. E a gente era criança, de 12, 13 anos, e a gente nunca queria ir na missa com ela, porque era muito cedo e era chato. Mas a minha avó pedia para que a gente revezava e que os netos fossem, né? Um domingo de manhã, cada neto
fossem, nós éramos em 5 netos. O primeiro que foi, essa minha bisavó deu um dinheirinho para o meu irmão, né? Porque ela acompanhou, olha, toma, né? Menino, depois todo mundo queria levar a bisa na missa porque ia ganhar um trocadilho. O interesse não era cortejar não, acompanhar a bisa, mas sim o dinheiro que ela, ela comprou a gente, né? A companhia através da igreja. Foi muito engraçado. Eu lembro disso até hoje, é bem característico da época. Então, aí, essas pequenas essas palavras aí, você tem algumas fortes, né? Que é essa questão de usar a religião para agradecer, né? E ele corre ao oratório, mas já em cima você já sabe que ele é uma personalidade dismórfia, que era mulherengo. Então ele vai correr ao oratório simplesmente para agradar a tia. E agradecer, o canudo na mão, ao Cristo de ouro. Olha só, o Cristo também já é uma relíquia aí, né? Retratando a riqueza dos adornos, né, que a tia possuía, demonstrando que ela realmente não tinha qualquer santo, não. Era santo de ouro, essa questão dele ser bacharel. E aí o nome também é de ser alguma coisa em relação à religião. Aí ele vai para a faculdade. Terminando os estudos no internato, foi cursar Direito em Coimbra. Olha só, Direito! Uma pessoa direita que faz as coisas erradas. Lá ele mais fatiava do que estudava. Importante, somente com bebidas e mulheres. Então, era um mulherengo assim, nossa senhora. Se envolvia com prostitutas, mulheres casadas, e até mesmo tinha mais de um caso ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, continuava a sua imagem de bom menino, enviando cartas para a Titi. Então, ele lá fazia todas essas coisas, que ele envolvia com tudo, né? E enviava cartas para a Titi. Chamava ela de Titi. Chegando ao momento do resumo da relíquia em que conhecemos a grande paixão de Teodorico, Adélia. Ele a conheceu em um dos seus passeios, e mesmo gostando dela, como sabia que Titi não aprovaria a relação, nem mesmo poderia saber, voltou para Coimbra para terminar os estudos. Então, Adélia não era muito... era amante, jamais a tia ia concordar com esse tipo de relação. Ele conseguiu se formar, voltou para a Titi, sendo um doutor advogado. E até ganhou um presente, um cavalo, roupas novas e mesada. Então a tia ficou tão contente que deu um cavalo para ele passear por Lisboa. Né? Por falar em dinheiro, este era o grande interesse do Teodorico, a herança da sua tia. Refletindo sobre a herança, descobriu que tinha um rival, que era Jesus. Ele corria o risco de perder a herança de Titi para a igreja. Frente a essa possibilidade, começou a participar mais das missas e se dedicar à vida religiosa, e até ficou sem tempo para ver a Adélia. Ela o trocou, arrumou outro amante, esse acontecimento deprimiu bastante. Foi muito interessante. Foi traído, né, Olavo? Jesus o traiu. Então, essa vem muito a ver com a filosofia do Machado de Assis também. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador também se decepciona com a sua amada porque ele a ama simplesmente até o último tostão que ele tem. Depois ela acaba. E outros contos do Machado de Assis, ele conta, sabe? Então, essa filosofia da mulher trair e trocar por outro é uma filosofia realista, porque ela vem contradizer a relação romântica anterior, certo? De que a mulher não traía o marido. A mulher não ficava esperando lá o marido vir e tal. No realismo, não. No realismo, ela trocava por outro mesmo. As situações que o circundam as pessoas, ela acabam influenciando na sua maneira de agir. O primo Basílio, mesma coisa. Uhum. O primo, a mulher casada, o primo vem, ele não está em casa, ela acaba tendo um romance com o primo. E aí a viagem a Jerusalém, ponto-chave do resumo da história. Então eu coloquei uma foto, né, que, na verdade, retratando ele faz essa viagem a Jerusalém, porque a tia, né, ela acha que indo, ela tão beata, que ela queria ter uma relíquia de Jerusalém. E aí ela faz uma incumbência para o Teodorico para ele ir a Jerusalém. Na verdade, ele queria ir a Paris. Mas a tia jamais admitia isso. Porque Paris era a cidade da perdição,
a cidade das mulheres, ele ia se perder lá, enfim. Enfim, ele acabou concordando, mas depois achou uma maneira também, pô, eu vou para Jerusalém, mas eu passo a Alexandria, e lá eu também vou aproveitar a situação, e foi o que ele fez. Então, dando sequência ao nosso resumo da relíquia, nos deparamos com mais um dilema da vida de Teodorico. Ele queria viajar para o país, mas sua tia não o permitiu, pois lá ia ser um lugar de muitas deprivações. Junto ao padre, ele teve a ideia de enviá-lo a viagem a Jerusalém. Ele recebeu uma missão muito importante. Titi pediu para que ele trouxesse uma relíquia, ou seja, um item em que foi de alguns santos ou do próprio Jesus, que é o que a Patrícia falou no início. Né? A relíquia é isso. No início, Teodorico não gostou nem um pouco, pois animou-se pensando nas paradas que faria, né, antes de chegar a Jerusalém e como aproveitaria cada uma delas. Aí, que é bom mesmo, né? Então, vou aproveitar. Né? No meio da viagem, conheci um historiador alemão, tido como um sábio, que não era nem um pouco sábio. Esse cara aí, que é o chamado Dr. Dobson, que escreveu a vida dele. Escreveu que ele foi a Jerusalém, em vez de trazer o que ele realmente fez, ele trouxe os ossos de Cristo para ti. Aí ele ficou tão puto da vida que o cara escreveu uma coisa que não era verdade, que ele resolveu escrever a sua história, a relíquia, retratando a questão realmente da verdade, o que tinha realmente acontecido. Por isso também a filosofia do realista, que é essa questão da fotografia, de mostrar realmente o que a realidade é. O próprio narrador vai demonstrando isso. Ele buscava por informações para a sua pesquisa. Em Alexandria, num hotel Pirâmide, conhece uma inglesa que tinha uma lojinha. Seu nome era Mary. E logo Teodorico se apaixonou. Aí ele conheceu a Mary. Bom, porém, como tinha que seguir viagem, teve que se despedir dela. Antes de partir para Jerusalém, ela o deu um presente, uma camisola. Uma camisola. Uma recordação de que vieram juntos. E ele guardou o presente e partiu. Foi embora. E no Rio Jordão, tomou banho e bebeu cerveja. Olha só. Vai no Jordão, um lugar sagrado, vai lá, vai tomar banho e depois toma cerveja. Como relíquia, olha, ele falou assim, meu Deus, o que eu vou dar para minha tia? Né? Ele falou, na verdade, ele não sabia o que ia trazer de lá. O que ele fez? Pegou um galho de árvore que tinha espinhos, torceu para entregar a Titi, dizendo que se tratava da coroa de Cristo de Jesus. Aí ele inventou essa história. Ele foi lá, pegou umas coisas lá que tinham de coroa de espinho, fez uma coroa, embrulhou num pacote igual o que ele tinha ganho. Em um momento adormeceu e sonhou que estava acompanhando a crucificação de Cristo, que tinha mudado o corpo de Cristo em lugar da madrugada. Então aí há uma parada no livro. Né? Nesse instante, ele tem um sonho. E aí há um flashback, parece assim, você não sabe muito bem o que está acontecendo, se ele está dentro do livro ou se é um sonho. Depois você vê que é um sonho. Então, o narrador, ele faz 100 páginas, praticamente, contando toda a paixão de Cristo. A questão da religião, ele faz tudo ali, naquilo, e você, na verdade, aí há a grande confusão, às vezes, você está pensando que está lendo um livro, se você não prestar atenção, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Na verdade, é um sonho do narrador. E aí ele considerou que a ressurreição de Cristo era uma mentira. Tanta religiosidade expressava. Então, essa questão da mentira, nessa história que ele sonha, ele conta que Jesus, na verdade, não foi ressuscitado. Deram algum título para ele desmaiou e depois tiraram ele do local lá e levaram para outro local. E a Madalena, né, Maria Madalena, ela, quando chegou lá, viu que não tinha nada, saiu correndo e falou que Deus tinha ressuscitado. Então, essa é a versão que ele conta, com a relíquia da Titi. Terminando o nosso resumo, a relíquia, acompanhamos o retorno de Teodorico a Lisboa. Ele entrega a relíquia à sua tia e conhece o padre Negrão, o mais próximo dela. Houve, então, uma grande cerimônia com muita gente importante, muitos padres, todos queriam ver a relíquia. Chega o momento em que vão desfazer o embrulho para ver o que acontece, está lá a camisola. Ele tinha trocado o embrulho, deixou na hora da volta, ele fez uma confusão danada, fez um embrulho igual e
deu a camisola, trouxe a camisola e deixou a coroa de Cristo, que também não era de Cristo, mas também estava, e entregou para a tia. Foi a gota d'água. A tia o expulsou. Chega o momento de fazer o embrulho para ver o que acontece, lá está a camisola de Mary. Teodorico foi expulso da casa de tio, sem direito à herança. E mesmo depois de tudo isso, ele continuou a pilantragem. Bom, ele falou assim, pronto, agora estou danado mesmo, o que eu vou fazer? Ele começou a vender as falsas relíquias para se sustentar. Ele tinha trazido água do Jordão, um monte de coisa para dar para os padres. Bom, eu vou vender essa água. E foi o que ele fez, começou a vender água. Só que depois ele lotou o mercado de água, que na verdade não era água do Jordão coisíssima nenhuma. Ele começou a encher as torneiras e vender os vidrinhos para os outros, dizendo que era água do Jordão. E aí uma outra crítica forte a essa questão da religião, das relíquias que as pessoas fazem, né? Felizmente isso não durou, a consciência pesou e ele começou uma vida mais justa, né? Ele entrou na firma de Crespim, que era o seu amigo, e casou-se com a irmã dele. Mas, no fundo, continuava a pensar que soubesse mentir melhor estaria rico com a herança da titi. E aí, essa questão de que ele soubesse sentir melhor, se ele pensou, meu Deus, por que eu não falei que a camisola era da Madalena? Então, que já era uma relíquia. Não, eu achei muito legal, né, toda essa hipocrisia ligada à religião, né? Se eles não estudaram, eles devem saber que na Idade Média, né, tinha muito isso, essa coisa das relíquias. Inclusive, você pagava, né, para a Igreja Católica para você ter o perdão do seu pecado, as indulgências, e você pagava para ser absolvido, né, pelo pecado. E dependendo do pecado, a indulgência era mais cara ainda. Claro que era muito ligado a uma elite, né? No Brasil também, né, uma elite, você vê que quando ele cita, né, que vai estudar fora, em Lisboa, então era uma prática da elite brasileira, não estudava aqui, ia para fora. A religião, ela está sempre, toda regra é exceção, né, mas ela sempre vem cobrir algo que o outro necessite, principalmente quando ela é em exagero, né. Então, aquele moralismo da titi tem muito a ver com algo reprimido nela, e que ela leva tudo para a religião. Então, tudo que era ligado a sexo era pecado, era proibido, né? Não se trabalhava muito, aliás, nem se trabalhava isso naquela época. E uma coisa interessante, né, Val, que ela sempre, através da religião, e aparentemente, né, ela tendo um caráter totalmente ético, apesar de ser capitalista, né, só pensar em dinheiro, ela tentou criar, né, não é sobrinho, né, o sobrinho, né, Val? Isso, o Rapoção. Dentro desses preceitos religiosos, e ela não conseguiu, né, e essa não é uma falha dela, porque quando você prende muito, no momento em que você solta, ele vai fazer aquilo que ele quis conhecer, né, o mundo, o outro lado, inclusive a malandragem que vivia, né? Então, quando a gente vai em busca das verdades, a gente precisa encará-las e enfrentá-las, né? Não adianta você pôr debaixo do tapete de uma reza ou da igreja. E quando o Val fala da atualidade, é exatamente isso. Qual é o papel da religião na atualidade? Né? A gente tem que pensar muito nisso. É importante você ter uma fé, você ser devoto, mas você não pode ser escravo dessa religião e querer que todos tenham a mesma que você, né? E hoje, tomar muito cuidado, né? Porque essa religião, ela acaba deixando as pessoas não tão esclarecidas. E nesse período atual que a gente está enfrentando, né? Como o Val falou, trazer para a nossa realidade dos fake news, né? Porque algumas mentiras eram contadas no meio religioso também. Essa divindade, depois ela perderia todo o prestígio, né? Então, é interessante. E o livro, assim, eu não li, mas só desse resumo, literatura realista é uma delícia ler, né, Val? Nossa, mano. Porque ela é realista realmente, e é isso. E todo esse aspecto da malandragem, mulherengo, então tudo que reprimia na casa, quando ele estava, ele soltava, né? É o que as pessoas fazem, né?
Então, não se pensa em ética, se pensava em ter dinheiro, continuar mantendo esse dinheiro, né? E levar a vida aí de uma maneira, para eles tudo bem, que era uma classe super privilegiada aí, né? Mas olha só, e uma classe fina, ele foi educado em Lisboa, na hora de fazer a malandragem, ele não pensou duas vezes, né? Ele não teve essa dor na consciência, né? Muito pelo contrário. O relato do diploma, né? Cheio de religiosidade ali, ele já vai agradecer. Olha aquele cinismo, né? Acontecia muito nesse período também da literatura, né, Val? Muita gente que ia estudar fora e não estudava, ia aproveitar, ia passear. É igual os intercâmbios estudantis ou quem vai fazer as bolsas, né, chega lá, não faz fora do país, vai passear, né? Estuda um pouquinho, mas vai passear. Então, é muito interessante mesmo, né? A religião, ela está sempre cercando, né? Sempre foi. E ela está ali, próximo aos poderosos, e na hora do sufoco, ai meu Deus, na hora da coisa boa, deixa o Deus de lado, né? E vamos curtir o demônio, entre aspas. Que me parece, né? A gente brinca que o céu deve ser mais... O céu deve ser muito chato, né? Muito tranquilo, muita paz, muita... Né? Então, o inferno deve ser mais gostoso, mais quente, né? Deve ser mais... Então, aí nós temos também outra coisa que a Patrícia que está a emendar, é a Divina Comédia, não sei se você já ouviu falar, né? Que é a construção do purgatório. Tá? O purgatório, para algumas religiões, não existe. Para a Igreja Católica, ela foi inventada para que as pessoas pudessem ficar os seus pecados antes de ir para o céu. E aí tem uma severa crítica também à religião. E o Wesley de Queiroz, não é que ele faz a crítica a Deus, não é nada disso. Não é nada disso. Como as pessoas, né, usam a religião para ganhar dinheiro, para se safar, enfim. Essa, inclusive os padres, essas coisas todas. Né? Então, não é que você vai ficar descrente de Deus, não é nada disso. Né? Que ele, pelo menos o que dá para entender, ele critica o ato das pessoas. A ética mesmo, né? Você sabe o que é certo, mas você não faz aquilo. Isso é ser ético. Isso é ser ético. Exatamente. Quando ele faz a crítica do como é que usam a fé, né, a religiosidade. Claro que tem também algo interno, né? A gente sabe que tem muito comércio atualmente ligado à religião. Para você casar, tem toda uma regra. Para mandar rezar uma missa, você paga uma quantia, né? Eu estou um pouco afastada da igreja, mas antigamente tinha um comércio ali, né, Val? Nossa, para você reservar casamentos em igrejas famosas aqui em São Paulo, você espera... aquela Nossa Senhora do Brasil ali, né? É uma loucura. Então, tem um comércio ali. É claro que ninguém vive sem dinheiro, né, gente? É óbvio que vai ter, mas não vamos exagerar. E a Idade Média exagerou demais nessa parte da Igreja Católica. Ô Val, você sabe que a primeira igreja protestante no Brasil, eu estava até pesquisando, porque foi em 1895. Logo, né, todo mundo sabe o movimento protestante, tem a ver com Martinho Lutero, contestar a religião católica, que é a primeira, uma das grandes, você contestar os abusos da igreja, o lucro, e aí ele vai escrever o primeiro manifesto ali sobre o protestantismo, e a gente chega no Brasil em 1895, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje a gente vê muito, né, os evangélicos que contrapõem a Igreja Católica, né? E a gente viu uma migração de fiéis muito grande em relação à igreja adventista, evangélica, né? Mas no final todos creem em algo, né? Em Deus, todos são crentes em algo religioso. Mas sempre a gente tem que ter uma pontinha ali, né? O que quer pregar ali? Qual é o tipo de disciplina? A igreja, ela vem para disciplinar, para tentar manter a ordem, mas será que não tem? Olha aí o nosso Teodorico, né? Na frente... A teoria, né? Teoria, isso.
E aquela tia rigorosa, né? Patrocínio, de patrocinar. Nossa, a gente é muito cultura, o barroco, nossa, Nossa. a minha avó era religiosa também, então tinha santo para tudo quanto é lado da casa, quadro e terço, tanto que eu gosto muito dos símbolos do catolicismo. Eu não sou uma fervorosa de igreja, nada, mas o símbolo, se eu estou nervosa, eu pego um terço na mão e faço um pedido, preciso rezar uma Ave Maria, aquilo já me acalma. Porque eu vivi em torno desses símbolos na casa das minhas avós. E engraçado que a minha avó materna, Val, ela era mormon. Olha que diferença grande. Seria o evangélico nos Estados Unidos, né? Os mormons. Já era um outro tipo de missa, de religião, mas todo mundo se apegava muito à religião nos momentos difíceis, né? E quando alguém passa por algum problema grande, acaba ainda essa devoção em exagero, né, Val, como a tia. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento histórico, né? Essa questão que eu vivi, né, não posso nem falar, eu vivi, estou vivendo ainda, né, e nós estamos vivendo, né, a presença da religião é muito importante também, porque é nesses momentos que você, meu Deus do céu, como é que eu vou suportar isso, né? Como é que eu suporto a morte do meu pai? Eu achava que eu não ia aguentar, entendeu? Eu achei que ia ser uma... Eu sofro muito ainda. Mas eu peço para Deus, porque é a única coisa que me apego é para Deus me iluminar, para que eu não fique entre em depressão, para que eu consiga manter a minha vida. Porque eu não tenho outra coisa. Os amigos confortam, mas e aí? Né? Como é que você vai explicar o que aconteceu, né, no caso, né? E as outras famílias que morreram? Né? Como é que elas explicam essas 500 mil pessoas que faleceram? Então, tem que ter alguma coisa para que nós consigamos se safar disso, porque senão você se mata. É muito difícil. E, Val, quando eu perdi minha mãe pelo câncer há quase 20 anos, né? Você vai ver que essa dor ela vai diminuindo. Mas minha mãe, ela questionava muito isso, porque ela dizia assim: eu tenho fé, eu acredito em algo, mas eu não consigo melhorar. Então, será que eu não mereço? Por que algumas pessoas se curam do câncer e eu não me curei? Eu não fui, porque aí você vai para um lado moral que não tem nada a ver, mas a religião ela leva a isso, né? Por que eu sempre fui uma boa mãe, eu não fumava, não bebia, sempre me cuidei, por que e eu ela falou assim, que fé é essa que as pessoas falam que a gente tem que ter para viver? Porque ela falou, eu não consigo entender e eu não melhoro, né? Nessa época eu passei a questionar muito Deus. Falei, por que a minha mãe? Tem tanta gente ruim nesse mundo, por que levar a minha mãe? O que eu preciso aprender com isso? Qual é o divisor de águas de quando minha mãe morreu? O que eu vou ter como ser humano? E aí eu me apeguei. Fui à missa, eu rezava, eu fiz até... eu parei de comer doce na época. E a minha mãe falou, para com essa bobagem, Deus não quer que você pare de comer doce. Ele quer que você... Porque eu fiz uma promessa, né? Que se ela não sofresse no final do câncer, eu não comeria mais doce. E eu fiquei sem comer doce e ela sofreu do mesmo jeito. E ela falava, isso é bobagem, Deus não quer isso, né? Isso são coisas que a gente cria na nossa cabeça, inconsciente ou consciente, para a gente sofrer menos, ou ter uma esperança lá no final, né? Então, mas a gente se apega, porque a dor é nossa, por mais que eu tenha um amigo que sinta, né? Que passou pela mesma experiência, mas é você que vai ter que viver aquele sentimento com você mesmo. E aí a gente reza, a gente chora, a gente pede uma energia positiva. E nessa pandemia, Val, eles até viram comigo, estou falando até demais, eles até viram comigo nos regimes totalitários, que o Stalin dizia que uma morte seria uma fatalidade. Milhões de mortes é uma estatística. Então, ela só não é uma estatística para o Val, porque foi o pai dele, primos, irmãos. Então, quando é alguém próximo, a gente sente, mas quando você vê aquele número, parece que não é real. Nada, né? Não aconteceu nada, porque eu não estou sentindo. Eu sei disso, porque antes eu também pensava assim, nossa, morreram tantos. Agora, quando meu pai falecia, nossa, aí vai. Então, a gente precisa
ter, e morreu mesmo. Se tivesse vacina, né, a tempo, gente, talvez muitos estariam, tem pesquisa já de quantas pessoas estariam vivas. O pai do Val mesmo hoje poderia estar vivo, se já tivesse tomado as 2 doses, porque talvez seria menos os sintomas. Então, são vidas humanas, e política e religião, elas influenciam e muito. Essas igrejas que falam para não tomar vacina, que Deus vai curar, que teve até tomar não sei o que aí, que era tudo bobagem, gente, tudo bobagem. A gente não pode pensar nisso, não. Porque a vida do outro, ela importa, sim. Então, a gente precisa se humanizar mais. Que essa pandemia, ela transforma isso em um dado. Porque muita gente não dá para mensurar, né, Val? Então, valorizem os seus amigos, os seus familiares, a vida de vocês. Não fiquem atrás de bobagem, não. Não vão atrás nem de fake news e nem de notícia boba. E nem muito na religião também, né, Val? Mas é importante também, entendeu? Porque se você, num momento de desespero, você precisa se apegar em alguma coisa. Mas não exagere. Senão você também não suporta. Não suporta. Você tem que pensar que existe alguém, um espírito que vai te ajudar, que vai te sustentar, porque senão você como ser humano, não tem essa estrutura. Não, precisa de uma força além. Além. Porque você não consegue encontrar uma explicação, né, para aquilo. Né? Não, porque se você começar a racionalizar muito, você não vai achar uma saída. Então. Né? Por quê? Por que aquele infortúnio na minha casa, com meus familiares, né? E aí a gente vê que nós somos só mais um no meio disso. E pode acontecer, sim, né? Infelizmente. Pessoal, então, muito obrigado. Obrigado, Patrícia, pela sua colaboração. Tá? Imagina, meu anjo, é um prazer. A Mel, a Glaucia, a Rose, o João Vitor, o Everton, a Alice e a Letícia. Obrigado por vocês estarem aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia.